Se o nome Uzá lhe parece familiar, é porque você já ouviu falar da sua história contada na Bíblia. Um relato repleto de grandes mistérios e profundos ensinamentos. Um homem incumbido de proteger um tesouro divino, mas que encontrou um destino trágico por não obedecer a Deus. Descubra como o destino de Uzá se entrelaça com esse sagrado tesouro, enquanto nosso vídeo mergulha profundamente na lenda do tesouro bíblico. Ao longo dos séculos, muitas histórias emocionantes foram contadas, mas uma das mais fascinantes é narrada nas páginas antigas do Antigo Testamento, a história de Uzá. Ele era o responsável por cuidar da Arca do Senhor e enfrentou um destino terrível. Neste vídeo contaremos essa história de forma única e surpreendente. Prepare-se para embarcar nesta incrível aventura ao lado de Uzá e compreender seu trágico destino. A Arca da Aliança era muito mais do que uma simples caixa dourada. Ela simbolizava a relação espiritual entre Deus e seu povo escolhido. Em batalhas e cenários de grande importância, a arca revelava a divina presença tanto aos que a vigilavam quanto aos inimigos do povo de Deus. Sempre reverenciada e temida, a arca se tornou um símbolo da conexão celestial, adornada com materiais valiosos que reforçavam seu caráter sagrado. Dentro da arca, havia elementos que serviam como prova do poder, bondade e milagres de Deus. As tábuas dos 10 mandamentos, um pote de maná e o cajado de Arão que floresceu, ressaltando a existência de um poder supremo. A arca não apenas transmitia a mensagem de poder e vínculo do povo de Israel com Deus e suas promessas, mas também servia como um aviso aos inimigos de que Israel não estava sozinho, mas acompanhado por uma poderosa divindade. A família de Abinadab possuía um legado sagrado. Uma linhagem levítica abençoada com a honra de cuidar da Arca da Aliança, um tesouro sagrado. Eles eram guardiões desta relíquia e mantenedores de um legado espiritual. Os filhos dos levitas cresceram recebendo instruções divinas sobre como transportar e cuidar adequadamente da arca. O compromisso com a preservação da sacralidade foi transmitido de geração em geração, tornando-se parte fundamental da identidade deles. Não era apenas uma incumbência de guardar um objeto, mas de proteger o vínculo entre Deus e seu povo. Após uma longa jornada, a Arca do Senhor estava finalmente sendo levada para Jerusalém. Davi, o rei dos israelitas, decidiu que aquela cidade sagrada se tornaria o centro religioso de Israel. Toda a comunidade foi às ruas, imbuída de um sentimento de devoção e emoção. Vozes altas, cheias de veneração e alegria, exaltavam saudações enquanto a arca era transportada. Com um profundo olhar de gratidão, o povo de Israel acompanhava a viagem com um forte sentimento de orgulho. A jornada simbolizava a conexão profunda com sua religião e história, e cada passo da arca representava esperança, unidade espiritual e descobertas religiosas. No momento mais caótico da travessia, quando a jornada atingiu o auge da expectativa e preocupação, uma cena de desespero se desenrolou. Todos os olhos se voltaram para a Arca da Aliança quando o caminho se tornou difícil e os animais que puxavam a carroça perderam o equilíbrio. A arca, depositária de toda a santidade, ameaçou cair. O ar se encheu de temor enquanto a ideia de que a arca pudesse cair e ser profanada tomava conta de todos. No instante de maior pressão, quando a arca estava prestes a cair, Uzá, dominado pelo impulso de salvar o objeto sagrado, estendeu a mão para estabilizá-la. Seu coração batia acelerado, mas ele não hesitou em tocar a arca. Porém, assim que Uzá tocou na arca, morreu instantaneamente, caindo ao chão. A tragédia foi imediata e mudou os rumos desta antiga narrativa. O silêncio que se seguiu deixou todos confusos, pois Uzá encontrou a morte ao enfrentar algo que ultrapassava seu entendimento. A tragédia de Uzá diante da Arca da Aliança não foi um acontecimento isolado. Era um apelo ao entendimento da santidade de Deus e uma oportunidade de refletir sobre a relação entre o sagrado e a humanidade. A morte de Uzá serviu como um sinal sobrenatural da sublimidade de Deus, demonstrando o respeito exigido perante o Divino. Deus deixou claro que ninguém deveria tocar diretamente a Arca da Aliança, pois a imensidão de seu poder irradiava sobre ela e a fragilidade humana não poderia suportar esse poder divino.
Quando ordenou a construção da arca, Deus declarou que ela deveria ser carregada por meio de varas de madeira revestidas de ouro que passavam por argolas de ouro fixadas na arca. Davi ficou profundamente triste e chocado com essa lição, mas compreendeu a necessidade de venerar ainda mais a presença de Deus. A perda de Uzá foi inevitável, pois Deus não o puniu nem vingou-se dele. Seu corpo simplesmente não suportou o grande poder de Deus presente na arca. Esta dolorosa ocasião nos ensina que a aproximação a Deus exige humildade, obediência e adoração. É um alerta vívido sobre a grandeza de Deus e a reverência que lhe deve ser oferecida. A tragédia de Uzá ecoou ao longo dos séculos, transmitindo uma mensagem significativa que desafia a compreensão humana sobre a natureza divina. Ela nos ensina que a justiça e o amor de Deus coexistem sempre. Ele é perfeito e condena a desobediência, mas também é benevolente e carinhoso. A morte de Uzá nos mostra que nossa jornada espiritual exige não só o cumprimento dos preceitos divinos, mas também profunda reverência pela santidade de Deus, respeitando sua palavra e sua conduta. É um chamado para equilibrar as ideias sobre a fé, reconhecendo tanto a santidade inabalável quanto o amor e perdão infinitos de Deus. Compartilhe a história de Uzá. Esta narrativa encoraja reflexões importantes sobre a relação entre o Criador e o ser humano. Seja inspirado pela palavra de Deus e busque respostas às suas questões. Inscreva-se no canal para obter novos conteúdos e ensinamentos bíblicos. Seja bem-vindo à família de amantes da Palavra Divina e compartilhe as lições adquiridas a cada dia. Muito obrigado por nos acompanhar e explorar os mistérios da Palavra de Deus. Que Ele continue a abençoar a todos nós. Até o nosso próximo encontro.